Olá! Começa agora o programa Você Vale na TV. Hoje o nosso papo vai ser sobre saúde pública, mais especificamente sobre HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre o assunto, convidamos o médico Almir Santana. Ele é formado pela Universidade Federal de Sergipe, com especialização em saúde pública. Coordena um programa estadual de DST, AIDS, desde 1987 e leciona biologia desde 1982. Almir Santana foi o primeiro médico a aceitar atender pacientes com HIV, AIDS, há quase 28 anos em Sergipe. O preconceito era tão grande que Almir chegou a fechar o seu consultório particular, pois muitos pacientes tinham medo de ser confundidos com portadores do vírus HIV. Todos esses anos de luta e combate à AIDS rendeu a este médico alguns apelidos, Dr. Camisildo e Dr. Camisinha. São dois deles. Fica com a gente para conhecer um pouco do trabalho desse homem que muito faz pela saúde em Sergipe. Bom, seja muito bem-vindo, Dr. Almir Santana, ao Você Vale na TV. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui participando. Temos um papel assim na saúde pública, uma história, que essa história nós vamos conversar um pouco com você. Claro, e uma história que muitos jovens não se recordam. Como que foi esse seu início de trabalho à frente do combate à AIDS aqui em Sergipe? Eu, por opção, eu escolhi ser sanitarista, fiz o curso. E eu sempre gostei de trabalhar com a comunidade pobre. Optei trabalhar no bairro Santo Dumont, numa unidade de saúde. E comecei a trabalhar com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Naquela época não se falava em AIDS, era a sífilis, desde aquela época. Iniciamos um trabalho com as prostitutas do bairro Santo Dumont e a partir daí, depois de um tempo, surgiu o primeiro caso de AIDS em Sergipe. A nível mundial já se falava em AIDS e eu já me preocupava em ler. Tinha pouca coisa na época, não existia livro. Tudo muito recente. Tudo muito novo. E então surgiu o primeiro caso de AIDS e ninguém quis atender. Então foi um pânico, né, na cidade, no estado. A AIDS, quando chegou, provocou esse pânico, uma doença nova, mas pelo que eu lia naquele início, eu via que era uma doença transmitida sexualmente. Então não precisava esse pânico todo, mas faltava esclarecimento, né? E também, Cris, tudo que mexe com sexualidade é polêmico. É preconceituoso. Existe preconceito. Então, desde aquela época, nós começamos a encarar esse preconceito com o antídoto, que era a informação. Nós sempre procurávamos informar, sempre informar, porque nós achávamos que era a única arma que nós tínhamos naquela época, até hoje, né? Como nós não temos ainda a vacina, é a informação. Claro. Mas então, vamos falar do ano que isso aconteceu, foi em 1987. Isso. Quando um auxiliar de enfermagem apareceu com o vírus HIV. Acontecia muito no início da epidemia, sergipanos que moravam em São Paulo e voltavam para Sergipe com a doença. Acontecia muito isso. E esse foi um deles, foi o primeiro, no caso. Talvez não fosse uma liberdade que foi buscar em São Paulo e uma Exatamente. vontade. Tinha a ver até com o comportamento sexual na época. Então, eram às vezes incubados, não? Isso, assim, eram pessoas que saíram daqui porque não podiam exercer a sua sexualidade como desejavam, iam para outros estados, principalmente São Paulo. Lá eles se infectavam, isso foi o início da epidemia. E aí
começavam a adoecer e começavam a precisar do apoio da família. A família não estava lá, a família estava aqui. Nessa volta, eu percebia, Grace, que nem sempre eles eram bem acolhidos aqui. Acolhidos. Porque já que eles saíram, às vezes, com problema de desentendimento familiar pela própria sexualidade assumida por eles, na volta nem sempre a família recebia. E ainda mais tendo o HIV. Então ele tinha o problema da família com a sexualidade e a questão do HIV. Uma rejeição imensa. Aí a rejeição era dobrada. Então, o que aconteceu com essa pessoa, ela morreu, nós não conseguimos internar, porque havia uma rejeição dos hospitais. E aí eu decidi encarar o próximo. E aí eu achava que no próximo a gente ia conseguir. E o senhor conseguiu. A primeira internação do caso de AIDS em Sergipe. Exato, foi no Hospital Governador João Alves Filho. Foi uma vitória. Foi uma vitória, só que causou também um impacto muito grande. Até na própria classe médica, não? Na classe médica, na classe de enfermagem. E aí nós começamos a conseguir alguns médicos de referência que, com esse espírito humano, que começaram a atender. Aí foi o grande caminho. Enfermeira, assim, com esse espírito mais humano, que resolveu abraçar a causa, médico que resolveu abraçar a causa. E aí a gente foi crescendo essa pequena rede de profissionais assim, envolvidos com a causa. Não é? E aí começou o segundo paciente, o terceiro, e a coisa foi crescendo. Teve um fato curioso nessa época, que os profissionais de saúde passaram a pedir uma gratificação para atender as pessoas com HIV, uma gratificação extra. Pelo risco que eles estavam correndo? Ou era então, puro eles preconceito? Argumentavam isso, que era o risco. Eu aí mostrava que o risco, a gratificação não pagaria o risco. Mas como incentivo, eu comecei a ser a favor. E na época conversei com pessoas ligadas ao governo, na época, e foi aceita uma chamada gratificação de desempenho. Então, assim, como incentivo, nunca com relação a uma provável contaminação. Isso, desde que os profissionais usassem seus equipamentos de proteção individual, os cuidados normais, com sangue, com secreção, nada ia acontecer de infecção. E até hoje existe essa gratificação que se espalhou para o estado todo. E, quer dizer, ninguém sabe que tudo começou na história da AIDS. Eu coloco que a AIDS trouxe coisas ruins, mas ela trouxe também algumas coisas boas. Por exemplo, o controle do sangue não existia antes da AIDS. Quebrou alguns paradigmas. Né? Depois da AIDS, os bancos de sangue começaram a ter mais detalhes, com mais cuidado com o doador, faziam a história do doador, que antes da AIDS não existia. O que seria natural, né? Natural. Mas não tinha cultura desse olhar mais exatamente. Clínico. Tinha gente que doava sangue, não tinha nem o endereço do doador na época. Eu descobri isso. Teve um banco de sangue aqui, que uma pessoa tinha o HIV e foi doar, e quando eu fui investigar quem recebeu e tudo, só tinha o nome da pessoa, não tinha o endereço. Então, a AIDS trouxe coisas assim boas, apesar de ser uma situação difícil de saúde pública, mas trouxe outra coisa, Grace. Nunca se discutiu tanto o tema sexualidade. Depois da AIDS. Da descoberta. A AIDS levou a se discutir sobre prostituição, sobre homossexualidade. As escolas, inclusive, incorporaram o tema, né, dentro da sua grade. Então, trouxe esses aspectos. Há sempre algum benefício, não é? Agora, como foi lidar com essa época tão marcante no preconceito? Foi difícil. Então,
Cada caso nós encarávamos. O paciente que a família não queria dar assistência. Nós procuramos voluntários e criamos uma casa de apoio, com apoio do governo na época também. Procuramos uma casa de apoio. Às vezes um médico que não queria fazer a cirurgia do paciente, nós procurávamos outro médico. Ou seja, não bastava só sofrer com a doença, né? Não, Sofria não. com todo o entorno. A primeira cirurgia de um paciente HIV, sabidamente HIV, né? Porque muita gente podia operar alguém e nem sabia que era HIV. A primeira cirurgia, que o doutor Edson Franco, nossa, foi um momento para mim de felicidade. Acredito. Ele fez uma cirurgia torácica. Então, assim, cada vitória era marcada assim como destaque, pelo menos para nós que estávamos nesse ativismo. Porque dava uma oportunidade de cura, né? Exatamente. Na época não se falava, não tinha remédio, não tinha medicamento, não existia medicamento para AIDS. Na minha época tinha o quê? Um medicamento sintomático para diarreia, só a questão sintomática, mas em termos de tratamento específico não existia. Então a cura estava longe. Agora, esse preconceito abalou tanto que o senhor chegou até fechar o próprio consultório. Foi uma fase, eu tinha um consultório particular e atendia pelo SUS. O povo deixou de ir para o meu consultório, nem pelo SUS o povo queria ir, nem de graça o povo queria. Porque não queria aparecer. Não, tinha vários aspectos. Como eu comecei a sair na mídia, na imprensa de Sergipe, então tinha gente que disse, não vou porque eu vou pegar AIDS no consultório. Ou então, se eu for para ele, vão dizer que eu tenho AIDS. Então eu passei a ser um médico, naquela época, de certa forma rejeitado. Hoje eu vejo infectologistas, todo mundo que abraçou a causa. Sabem hoje é do outra seu realidade. trabalho. Mas naquela época foi desafio. Aliás, o Ministério da Saúde reconheceu o senhor dentre os 3 médicos mais importantes na saúde do combate ao AIDS. Foi na né? história, não foi tanto... Me consideraram como personalidade que marcou a história da AIDS. É pela história, pelo empenho em fazer e o poder de querer desafiar, né? Eu tive dificuldades com secretários de saúde que não queriam saber da AIDS, não acreditavam. Muitas notícias distorcidas por também. isso que o Ministério disse que eu sou um sobrevivente da época da AIDS. Infelizmente, Cris, eu sou o único no país que ainda permaneço daquela época com a bandeira. Com a bandeira. Muitos abandonaram a bandeira. Bom, então vamos saber agora, no próximo bloco, o convidado de hoje é o médico Dr. Almir Santana. Nesse bloco conversamos um pouco sobre o seu início de carreira. E no próximo bloco vamos falar mais sobre saúde pública e como estão os dados relativos à AIDS em Sergipe. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Você Vale na TV. O nosso convidado especial de hoje é o médico Almir Santana. Atuante há quase 28 anos no combate à AIDS, ele traz novos dados sobre a doença em Sergipe. Doutor Almir Santana, graças ao seu trabalho em Sergipe, você conseguiu, à época, ser o primeiro estado, né, a trazer os coquetéis, os retrovirais. Foi um fato curioso que Sergipe saiu na frente. Quando surgiu o medicamento chamado antirretroviral, o município de Santos, interior de São Paulo, começou o tratamento e nós, a nível de estado, fomos o primeiro estado a disponibilizar a medicação, né, graças a um convênio com o SESI, na pessoa da doutora Leonor Franco. Ela teve um papel extraordinário no início. Vocês saltaram à frente, né, do Brasil inteiro. Então nós saímos na frente. Infelizmente, na época não houve divulgação
na mídia nacional, mas o mais importante para nós era beneficiar as pessoas que estavam vivendo com HIV aqui em Sergipe. Sim. Depois disso, então, tivemos outros trabalhos. Lançamos o Camisildo, que é um carrinho em forma de camisinha, um ônibus educativo, que era um auditório itinerante, e várias campanhas. Muitos artifícios para chamar a atenção também da doença. A luta contra a AIDS força a ser criativo. Tem que ter criatividade. Porque o povo banaliza. Tem uma época que quando vocês da mídia não falam do assunto, o povo também relaxa. E é por isso que não foi... Tinha gente que dizia, esse médico quer aparecer, eu vi isso. Imagina, é um trabalho de propagação, né? A gente tem que trabalhar. Hoje nós temos 4.000 casos de AIDS notificados no estado. Em torno de 4.000. Morreram fora aqueles que a gente não sabe. Isso, esse é o registro. Que não são computados. Mais de 1.100 pessoas que faleceram em consequência da AIDS. Temos um dado muito triste, que é 100 crianças que se infectaram, nasceram com o vírus. Isso é um dado muito ruim, porque se eles nasceram com o vírus, houve falha no pré-natal. Com certeza. Né? Porque hoje há como separar hoje nós isso temos muito um bem. problema, não é só a AIDS, temos a sífilis, que está atingindo criancinhas. Estão nascendo em média 300 crianças com sífilis por ano aqui em Sergipe, que também indica e há como evitar. Falha. Há como evitar, tem o tratamento já conhecido, a prevenção, a inclusão do marido, do parceiro sexual da gestante, para fazer o pré-natal também é a grande novidade. Quando a mulher estiver grávida, leve o seu parceiro para fazer o teste de HIV, o teste da sífilis. Esses números não aumentaram porque também nós fazemos muito mais o exame hoje. Exatamente. Da AIDS? A AIDS tem crescido também porque a oportunidade de fazer o teste é maior. As campanhas então, também aumentaram. O senhor está à frente de uma busca, recente agora, não foi? Que o senhor fez, que está em todo o estado e o senhor está na frente dessa campanha? Nós estamos sempre utilizando a boa vontade de vocês da mídia para manter o assunto em destaque. Então, dia 20 de maio, eu descobri que foi o dia que foi descoberto o HIV no mundo, há 32 anos. Assim como eu acho interessante falar que agora dia 5 de junho... Em 5 de foi junho há 34 de 81, anos atrás, há 34 anos, foi descoberto o primeiro caso de AIDS no mundo. É uma data para se lembrar. Um câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi. Foi o primeiro diagnóstico, e uma pneumonia, junto com esse câncer, uma pneumonia. Então, foi o primeiro caso. Foi descoberto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, isso é importante, a gente fazer essa história da AIDS, para sempre estar alertando as pessoas que é um grave problema de saúde pública. Com certeza é. Então, assim, hoje, como que estão essas estatísticas e a prevenção? Nós temos várias ações nas escolas, em parceria com as secretarias de educação, capacitando os profissionais da educação, profissionais de saúde, a Secretaria de Saúde, as equipes capacitaram numerosos profissionais no estado, grande número de profissionais já fazendo o teste, é o teste rápido. A camisinha está disponível na rede básica. Como que o cidadão comum pode fazer para obter essas camisinhas? Não, chega na recepção. Nós orientamos, não precisa burocracia, cartão, cadastrar, não. Nós lutamos para que na recepção das unidades tenha a camisinha. Se não tiver, esse abastecimento pode denunciar. Pode feito denunciar, frequentemente. Pode reclamar. É frequente. Tomara. Não podemos deixar a população sofrer também. Não podemos. Ao se prevenir, A não. disponibilização do preservativo é importante.
Tá, e sabemos que o tratamento evoluiu. E até queria dar destaque aqui a Marina Keske, que é uma sergipana que hoje vive nos Estados Unidos e que foi consagrada, né, como a responsible, que é a responsável principal, a líder desse projeto no combate ao vírus da AIDS. E houve evolução. Eu já mantive contato com Marina, fiquei muito feliz. Ela me explicou todo o trabalho. Ela descobriu, existem pessoas que são, a gente chama controladores de elite. São pessoas que são imunes ao HIV. O que foi que Marina fez? Pegou, estudou um grupo de pessoas que são resistentes ao HIV e descobriu que elas têm um anticorpo. Mas natural? Natural. E aí ela pegou esse anticorpo natural e fez o estudo com pessoas que já tinham o HIV, mas que não estavam em tratamento. E ela aplicou esse anticorpo nessas pessoas. Resultado, para a surpresa dela e de todos, a quantidade de vírus caiu. Diminuiu. É a carga viral. Então, ela abriu um novo caminho. Claro, uma grande evolução em nossa pesquisa científica. Depois, ela reconheceu que a carga viral voltou a subir. Por quê? Ninguém sabe. Ele não manteve a carga viral lá embaixo. Foi só por um período. Foi por um período. Então, qual é o próximo estudo de Marina? É usar esse anticorpo com quem já tem o vírus e está em tratamento. Associar o anticorpo ao medicamento, para ver como é que o organismo vai reagir. Ou em que momento existe essa alteração. Essa é a próxima etapa que ela falou que está desenvolvendo. A gente se comunicou pela internet, por e-mail, e aí ela me explicou a próxima etapa será esse estudo. Bom, para a gente é um orgulho. É um orgulho, porque sabemos da evolução, né, dos seus estudos e quanto que a gente pode trazer de boas notícias àqueles que já sofrem com vírus. Isso é importante. Não é? Então, agora estamos chegando ao fim, doutor Almir Santana. Quero agradecer assim, imensamente, mas antes saber por que o senhor, doutor Almir, vale. O reconhecimento popular tem sido assim motivador para que eu possa continuar nessa luta. É o reconhecimento das pessoas na rua, em todo lugar, que a gente tem procurado lutar por quem precisa. Esse é o ponto mais importante para nós. Claro, especialmente pela seriedade, pelo compromisso que o senhor toca esse projeto, pelo amor, né? Eu gosto do que eu faço. Eu acho que qualquer profissional que gosta do que faz, sem dúvida o resultado é outro. Por isso que o senhor tem os melhores aqui. Obrigado. Para nós. Mas graças também a um trabalho de equipe, né? Sim, sim. São várias pessoas envolvidas. Tenho certeza que por trás ou ao lado do senhor tem os melhores profissionais. Ninguém faz nada sozinho, então é uma equipe. Assim obrigado, somos mais completos. Valeu. Eu que agradeço imensamente toda a nossa equipe que está aqui acompanhando e gosta muito do senhor, é sempre celebrado, mas muito obrigada. Bom, e estamos chegando ao fim de mais um programa. Lembro que todas as entrevistas do Você Vale podem ser vistas pelo portal a8se.com e pelo nosso canal no YouTube. Além disso, se você deseja entrar em contato com a nossa equipe, pode fazer por meio das nossas mídias sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Os endereços aparecem aqui na tela. O Você Vale na TV fica por aqui. Nos veremos na próxima semana. Até lá!